Então vamos passar a palavra para o Jediel, que ele vai fazer o estudo para nós. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela presença. O tema do nosso estudo são as perguntas 386 a 393 de O Livro dos Espíritos, que nos fala das simpatias e das antipatias terrenas. Lá na nossa Rádio Rio de Janeiro, algumas pessoas se insurgiram, de certa forma, se revoltaram. E aí existe uma revolta realmente em nós, tendo em vista a violência que hoje graça não apenas no nosso Brasil, mas também no mundo. No mundo inteiro existe uma violência muito grande. E eles querem imputar, essas pessoas, esses ouvintes, querem imputar a Deus ou a Jesus a responsabilidade por esta violência e por tudo de ruim que existe no mundo hoje, quando, na verdade, nós devemos imputar a nossa própria conduta. A nossa companheira falava que nós temos dificuldade em aceitar as pessoas. Realmente, a doutrina espírita nos ensina a aceitar as pessoas como as pessoas são. Devemos ser benevolentes, devemos ser indulgentes, devemos aprender a perdoar. Certamente existe uma dificuldade muito grande nisto, principalmente quando se trata de alguém que não esteja vinculado a nós pelos laços do parentesco, pelos laços do sangue. Quando passamos para o terreno do vizinho, começamos a tratar com o vizinho ou com o filho do vizinho, aí nós queremos diminuir a menoridade penal. É o que nós temos visto, né? Esse comportamento. Muito obrigado. Este nosso comportamento estranho, realmente, nós queremos sempre imputar a outrem a responsabilidade por nossa própria conduta. Quando nós vemos toda essa disfunção climática que ocorre no Brasil e no mundo, nós vemos que, na verdade, existe um desmatamento muito grande. As pessoas levadas pelo interesse, e aí, muitas vezes, produzem esse desmatamento, e aí nós vamos tendo uma redução na chuva, o que tem acarretado um problema muito grande para nós. Certamente que muitas coisas ocorrem tendo em vista a vontade divina. Nós não podemos nos afastar disto, mas não podemos pretender imputar a outrem a responsabilidade por nossa própria conduta. Nós falávamos que amamos principalmente aos nossos entes queridos, aqueles que estão vinculados a nós pelos laços do sangue, pelos laços do parentesco, e temos dificuldade em compreender, em perdoar, em ser benevolente com o filho do vizinho, quando já não temos nenhum vínculo de parentesco, sanguíneo com essas pessoas. E aí, nós queremos que essas pessoas, que esses adultos, não sejam violentos. Eles que não tiveram nenhuma experiência de amor, eles não sabem o que é amor. Quem frequentou a Vila Sapê como nós, sabe perfeitamente daqueles barracos que existem lá na Vila Sapê, existiam naquela época, pelo menos, nós não ficávamos sequer de pé nos barracos. Havia dificuldade de se ficar de pé do barraco, era tão baixo o teto que nós não tínhamos dificuldades em ficar de pé. Pois bem, as crianças que eram criadas lá na Vila Sapê, nessa comunidade carente, eram crianças que não tinham experiência do amor, porque os pais também não tiveram experiência do amor, vivência do amor, não sabiam o que era o amor. Então existe no mundo hoje, como sempre existiu, um desamor muito grande. Hoje, certamente, menos, porque a experiência, a vivência, vai fazendo com que nós modifiquemos o nosso comportamento. Nós temos visto isto. Os nossos soldados, quando estiveram em São Domingos, quando chegaram a São Domingos, e hoje nós estamos vendo no Haiti nossos soldados lá,
e mandaram até e-mail para a Rádio Rio de Janeiro, dizendo que estão ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, certamente espíritas, que estão ouvindo lá no Haiti, a Rádio Rio de Janeiro, através da internet hoje. Hoje nós temos a internet, que facilita, de certo modo, a recepção do som da Rádio Rio de Janeiro. Pois bem, quando nossos soldados chegaram a São Domingos, algum tempo atrás, foram mal recepcionados, porque as pessoas tinham uma certa ojeriza pelos soldados. E quando os nossos soldados deixaram São Domingos, as crianças seguravam nas pernas dos soldados. Não queriam que os soldados deixassem São Domingos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós atribuímos isto a este calor do povo brasileiro, a este carinho, ao carinho com que esses soldados trataram as crianças. Falaram de amor, exemplificaram o amor. Aliás, o nosso André Luiz, ele nos ensina que a virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia. Então, certamente esses soldados estiveram irradiando esse poder, essa virtude. Acariciavam, tratavam com carinho, com amor a essas crianças que não tinham experiência do amor, tendo em vista o que ocorria naquele momento, naquele local. Hoje, esperamos que esses soldados também no Haiti façam a mesma coisa, levem a mensagem do povo brasileiro, que é a mensagem do amor, que é a mensagem do carinho. O nosso Arthur Conan Doyle, que escreveu sobre a história do espiritualismo, o espiritualista. Nós temos uma edição da editora Pensamento que diz, que tem por título História do Espiritismo. Mas, na verdade, Conan Doyle, de família católica, ele passou a ser espiritualista. Nós não sabemos se ele se tornou espírita posteriormente. O fato é que Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, que todos nós certamente conhecemos, ele deu um exemplo de simpatia com a mãe dele. A mãe dele, a Mary Doyle também, ou Foley, certamente Foley, antes de casar, depois que se casou, Dolly, conforme o sobrenome paterno. Então ele tinha uma simpatia muito grande, um carinho muito grande pela mãe. É por isto que os benfeitores espirituais nos dizem que o amor de uma mãe pelo filho é o exemplo maior de amor que nós podemos ter aqui, de um ser por um outro ser. Aí nós nos curvamos às mulheres, né? Porque os espíritos que reencarnam como mulheres, realmente, pelo menos, pelo que dizem os benfeitores espirituais, nós devemos presumir que estejam muito na frente dos homens, de nós homens. Mas, tendo em vista até as nossas tendências, uma série de circunstâncias, nós queremos reencarnar como os homens. Mas porque também nós não nos sentimos com esta evolução que leva a este carinho. Mas a gente vê que os espíritos falam de um ser por um outro ser, o carinho da mãe pelo filho. Vejam só se aí não existe esse laço sanguíneo de que falávamos, que tem levado a um comportamento equivocado, muitas vezes nosso, em relação às outras pessoas, e que nos levam à infelicidade. O Espiritismo, minhas irmãs e meus irmãos, é uma doutrina que nos traz de forma irrecusável a existência da alma. Nós podemos provar tudo aquilo de que fala o Espiritismo, pode ser provado. Nós podemos refletir sobre tudo aquilo de que nos fala o Espiritismo. Não são coisas que são lançadas, porque nós não temos sacerdócio, nós não temos hierarquia no Espiritismo. Nós devemos fazer as nossas reflexões
de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas experiências. Quando nós cremos em Deus, nós temos a certeza de que Deus existe. Porque no universo existem, e isto é a astronomia que diz, cerca de 10 sextilhões de estrelas. Nós vamos encontrar isto em Simon Singh, que é um cientista. É um pesquisador, certamente, mas é um cientista. Ele, no livro Big Bang, ele nos fala que nós temos 100 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, o que nos leva a um número surpreendente de cerca de 10 sextilhões de estrelas, salvo o engano nosso, nessa multiplicação. Mas é um seguido de alguns zeros, de 21 zeros, quando a gente multiplica 100 bilhões por 100 bilhões. Então, minhas irmãs e meus irmãos, diante deste universo extraordinário, ou nós atribuímos a um acaso inteligente, ou atribuímos a Deus. Nós nos acostumamos a atribuir a Deus, a este ser supremo, a criação deste universo. Então, nós passamos a não crer, mas ter a certeza dessa existência, porque a nossa possibilidade de raciocínio nos leva a esta conclusão. Aliás, diz o Dr. Augusto Cury que o grande objetivo de Jesus foi o de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. E hoje nós entendemos o porquê disto. Nós precisamos raciocinar, nós precisamos analisar todos esses fatos que nos chegam ao conhecimento, que são importantes, porque no Espiritismo, religião que professamos, que pretendemos nos religar a Deus através desta religião, não tem sacerdócio, não tem hierarquia. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Quando alguém fala, nós devemos ouvir e refletir sobre aquilo que está sendo dito. É apenas um ponto, é alguma coisa sobre a qual nós devemos refletir, analisar. Não é uma verdade absoluta. É apenas um caminho que deve ser mostrado para que a pessoa reflita. Porque todos nós, ao contrário do que se afirma, somos seres inteligentes. Nós, espíritas, somos seres inteligentes. Aliás, a gente vê desde o início, o Espiritismo sempre teve a nata, o melhor da sociedade, seguindo, a partir do momento em que faz as reflexões, em que verifique que as respostas que obtém fora do Espiritismo são respostas que não preenchem completamente as suas indagações. E aí buscam o Espiritismo, muito embora as pessoas, em razão das tentações, das tendências, uma série de circunstâncias, façam essas imputações a Deus, ao Mestre Jesus, quando, na verdade, tudo isto é decorrente do nosso próprio comportamento. É necessário, então, que nos comportemos melhor, reflitamos melhor sobre tudo aquilo que nos chega ao conhecimento, para que possamos, então, chegar às nossas conclusões. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando dizíamos que o nosso Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, ele tinha uma simpatia muito grande pela mãe, e a mãe por ele, nós verificamos que isto pode ter sido decorrente de vidas anteriores, de existências anteriores, mas não necessariamente, segundo nos dizem os benfeitores espirituais, nas perguntas 386 a 393 de O Livro dos Espíritos. Nós podemos, em razão dos nossos pensamentos, nos ligarmos a outras pessoas sem que as conhecêssemos anteriormente, sem que tivéssemos tido algum contato com essas pessoas anteriormente, em outra oportunidade reencarnatória. É o que dizem os benfeitores espirituais nas perguntas 386, aqui, simpatias e antipatias terrenas. Na 386,
indaga Kardec. Dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Aí dizem os benfeitores espirituais, se reconhecer-se não. Significa que nós não nos reconhecemos, mas serem atraídos um para o outro, sim. E frequentemente ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não possuem outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que decorrem da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. Então, a gente verifica, companheira, que nós já estamos aqui buscando um ao outro há muito tempo, né? Porque realmente, depois, é interessante que nós espíritas estamos celebrando mais de 40 anos de casados, alguns companheiros com 45, 40, quase 50, outros companheiros com 50 anos de casados. Então, é muito tempo de convivência, é muito tempo de relacionamento. Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós, quando detectamos esta simpatia, é porque ou já nos conhecíamos anteriormente, e esta simpatia perdura, como a antipatia também pode perdurar, dependendo certamente a antipatia da nossa vontade. A simpatia parece-nos que é mais fácil, mas de qualquer forma vai depender também da nossa vontade. Espíritos simpáticos se buscam. Essa simpatia pode decorrer do pensamento, segundo nos dizem os benfeitores espirituais. É o pensamento, é o sentimento que vai ligando as pessoas. O nosso Emmanuel, algumas pessoas pronunciam Emanuel. Nós vamos tentar esclarecer isto. Emmanuel, porque ele teve uma encarnação anterior como Padre Manuel de Nóbrega, e ele se assinava Manuel, hermano era hermano Manuel. Então, se nós considerarmos isto, nós estaremos pronunciando Emanuel. Mas o Chico, que foi amigo íntimo do nosso Emmanuel, pronunciava Emmanuel, segundo ouvimos o Chico diversas vezes pronunciar. Preferimos então seguir a pronúncia do nosso Chico. Emmanuel é a pronúncia do nosso Chico. Mas para aqueles que desejem um esclarecimento, nós estamos dando o porquê. Nós, quando pronunciamos Emmanuel, é porque o Chico pronunciava Emmanuel, e nós preferimos então a pronúncia do Chico. Mas o Emmanuel, então, no livro há 2000 anos atrás, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz aqui um poema que teria sido dito pela Lívia. Alma gêmea da minha alma. É por isso que em O Consolador, o nosso Emmanuel fala em alma gêmea. Mas a doutrina espírita não admite a alma gêmea como duas metades que se completam. Embora a gente tenha visto pela simpatia, espíritos podem se buscar uns aos outros. Nem sempre pela simpatia, às vezes pela antipatia também, porque há uma necessidade do espírito de reencarnar. Por que reafirmamos isto? Por que afirmamos isto? Porque quando nós vamos ao irmão X, ele nos fala sobre a seara de ódio, em que espíritos, seria a mãe, seria o filho, a mãe jovem ainda, não quer receber aquele filho, aquele espírito como filho, aborta, produz o abortamento. E aí, no momento do abortamento, ela também desencarna. Aquele espírito que seria a mãe também desencarna. Aí ambos vão dizendo impropérios através do espaço, até que um espírito se dispõe a recebê-los como filhos. E algum tempo depois, segundo o nosso irmão X, esses espíritos reencarnam
num corpo só, com duas cabeças. É por isso que o título Seara de ódio. Eles, na verdade, passam a ter um ódio muito grande pelo outro e renascem como irmãos siameses, num corpo só com duas cabeças. É o que nos diz o nosso irmão X. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a gente vai verificando que isto pode ocorrer, pode ter na nossa vivência, na nossa experiência, a gente vai refletindo sobre aquilo que nós vamos presenciando. O nosso Américo Domingos, que é médico, ele nos falava, e é obstetra, ele nos falava de crianças de espíritos que cometem suicídio e que renascem como crianças com problemas graves no corpo físico. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um jovem que, de um lado, ele era perfeito, do outro lado, era imperfeito realmente. Uma deformidade muito grande. Aquilo causava certamente um impacto muito grande para as pessoas que o viam, principalmente para os familiares. Mas nós espíritas tínhamos uma explicação razoável para aquele fenômeno. Certamente aquele espírito, segundo pensávamos como espírita, foi um suicida anteriormente, se lançou de altura muito elevada, ou então nos trilhos de um trem, para se matar, na suposição de que, através do suicídio, iriam terminar com seus problemas. Ao contrário, nós sabemos que, tendo em vista a perpetuidade da vida, da existência do espírito, ele não acabaria com o problema, ou com os problemas que ele tivesse. Pelo contrário, ele teria muitos outros problemas. Mas o nosso Emmanuel continua: alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só, no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Isto é o que diz a nossa Lívia, através da psicografia de Francisco de Xavier, é autoria, certamente, do nosso Emmanuel. Nós não sabemos como isto ocorreu, certamente, mas, de qualquer forma, a obra é de autoria espiritual de Emmanuel, há 12.000 anos. É um romance belíssimo e que nos traz também ensinamentos. Então, todas as obras, todos esses romances da doutrina espírita, e são muitos os que foram psicografados pelo nosso Chico, certamente nos trazem ensinamentos. Basta que, ao ler essas também nos traz o lazer, o prazer da leitura boa, mas também nos traz a possibilidade de evoluir, de avançar em conhecimento. Basta que nós analisemos tudo aquilo que foi dito pelo autor espiritual, certamente contendo ensinamentos preciosos. E nós temos aqui, numa das canções do nosso coral, uma canção que é baseada, parece-nos, que tem por base exatamente este comportamento de Emmanuel em relação à Lívia, 24. Que Vem. É uma música de Cabete, João Cabete. Vem, enlaça-me em teus braços, vem, aperta minha mão. Eu te perdoo porque te amo, é todo teu meu coração. Diz aqui o nosso João Cabete. Vem, esquece o passado, vem comigo caminhar.
enxuga o pranto de mágoa e dor, escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno com gratidão, por tanto amor em nossas vidas. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão. Então é um poema belíssimo do nosso João Cabete, mas com base, certamente, no poema que foi escrito ou dito pela Lívia, foi no livro, está como sendo declamado pela Lívia, que foi companheira, que foi casada com o Emmanuel, do senador Públio Lentulus. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui, então, na visão de João Cabete, esta música interessantíssima e este poema também interessantíssimo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos que esses espíritos são espíritos simpáticos, certamente. A nossa Lívia, tendo em vista o comportamento dela, ela avançou muito em relação ao Emmanuel. Mas isso não significa que eles não se reencontrem no plano espiritual. Se reencontravam, pelo menos, porque, segundo informações que nós temos do nosso Chico Xavier, o nosso Emmanuel já reencarnou na Terra. Então ele estará aí trazendo os seus esclarecimentos, as suas informações para todos nós. Certamente o seu exemplo. Nós hoje temos maus exemplos, certamente, mas não fiquemos tristes com isto, minhas irmãs e meus irmãos, porque dizem os benfeitores espirituais que a Terra passará terá uma transição de para planeta de regeneração. Nós entendemos, tendo em vista o que existe hoje na Terra, que nós já estamos vivenciando isto, planeta de regeneração. Existem muitos espíritos na Terra que estão querendo fazer o bem pelo bem. Não querem mais fazer o mal. E se não conseguem fazer o bem, não querem mais fazer o mal. Nós temos uma espírita que é um exemplo para todos nós, que pega mendigo na rua, dá banho, leva para dentro de casa, dá banho e troca de roupa. Então é o exemplo do Mestre Jesus, certamente. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, trazendo-nos esses exemplos extraordinários que servem realmente para que nós possamos avançar, minhas irmãs e meus irmãos. Nós temos esses exemplos de simpatia desses espíritos que se unem e que, através dos tempos, eles buscam de alguma forma trazerem, confirmarem a informação que nos chega no plano espiritual. Algum tempo atrás, nós ouvíamos, através da Rádio Rio de Janeiro, é possível que muitos dos nossos irmãos tenham tomado conhecimento deste fato, uma mulher que fora casada durante 62 anos com o marido, com aquele homem, que a maltratava muito, durante 62 anos. Então, quando ele estava muito mal, ele a buscou novamente, porque ele precisava dela. E aí a enfermeira teria perguntado a essa mulher: você ainda ama este homem? Aí ela respondeu: como marido, não. Como homem, não. Mas como filho necessitado, sim. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos a confirmação disto naquilo que é dito pela doutrina espírita. Nós nos referimos a isto. O amor de uma mãe pelo filho é muito grande. Então, o amor desta mulher por este espírito era muito grande, porque ela o via não como marido, mas como um filho necessitado. É por isso que muitas vezes nós ficamos tanto tempo casados, porque somos filhos necessitados, meus irmãos. E perdoe-nos se nos referimos apenas aos irmãos, porque nós dependemos certamente dessas mulheres que são capazes de nos amar, apesar do nosso comportamento, dos nossos equívocos,
mas somos ainda espíritos inferiores. Queremos avançar, minhas irmãs e meus irmãos. Queremos praticar somente o bem. Por quê? Porque chegaremos a única forma de alcançarmos a felicidade é quando praticamos o bem. O Mestre Jesus, há 2000 anos atrás, ele nos falava sobre o amor, sobre a lei do amor. É dificílimo certamente para nós exemplificar esta lei do amor, principalmente quando tratamos de pessoas estranhas, de pessoas que não têm nenhum vínculo sanguíneo conosco. Mas nós, espíritas, certamente estamos preocupados com isto. O nosso Daniel Cristóvão, que foi um espírita praticante, ele era um jovem tenente do Exército Brasileiro. Esteve na Primeira Guerra Mundial, parece, ou na Segunda Guerra Mundial. Foram essas guerras que dizimaram tantas pessoas, fizeram tanta maldade durante essas guerras, né? Tantas pessoas que foram dizimadas. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos cerca de 10 milhões de pessoas mortas, né? Tivemos 20 milhões de pessoas defeituosas, tendo em vista a guerra. 6 milhões de crianças ficaram órfãos. Então é um número muito grande, são números muito grandes, certamente, que nos causam perplexidade. Pois bem, Daniel Cristóvão, que era um jovem tenente, ele chegou para o seu comandante certa feita e disse o seguinte: ele soubera que as jovens se entregavam aos soldados por um prato de comida. A família estava passando necessidade, estava passando fome. As jovens, então, usavam o seu corpo para os soldados e levavam o prato de comida para casa. O Daniel Cristóvão soube disto e ficou muito triste com isto. Ele era um jovem soldado brasileiro, mas já era espírita, minhas irmãs e meus irmãos. Aí o Daniel Cristóvão, ele vai ao comandante e pede ao comandante que lhe permitisse entregar àquelas famílias o que sobejasse, porque era muito alimento que era jogado fora. Os caminhões dos aliados levavam grande quantidade de comida, certamente serviria para atender a essas pessoas, a essas famílias. E aí as jovens não precisariam mais ter aquele comportamento de sofrimento, de dor, certamente. Mas o comandante disse para Daniel Cristóvão: Daniel, se nós fizermos isto, vamos ser levados a um tribunal militar, não sei o nome, a um tribunal militar, tendo em vista, estamos auxiliando a inimigos, porque eles são considerados inimigos nossos. Mas o Daniel Cristóvão chorou tanto, ele pediu tanto, que o comandante, ele se sensibilizou com Daniel Cristóvão. E aí resolveu que iriam entregar aqueles alimentos àquelas famílias, o que sobejasse às famílias. Mas, vejam só, minhas irmãs e meus irmãos, o desprendimento do nosso Daniel Cristóvão. Ele não queria que a mão esquerda soubesse o que está doando a direita, certamente, como ensina o Mestre Jesus e como nos ensina a doutrina espírita. O que fez Daniel Cristóvão? O que fez o comandante? O excesso de alimento era levado pela madrugada nos caminhões e entregues ao padre de uma igreja próxima. Esse alimento era entregue ao padre, que se incumbira da distribuição entre as famílias. Então a preocupação do espírita, do Daniel Cristóvão, não era que soubessem do comportamento dele, mas sim em afastar, em espancar aquele sofrimento, aquela dor das famílias, por passarem aquela fome, os filhos passando fome. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o nosso Daniel Cristóvão, algum tempo depois, ele voltou para o Brasil e já desencarnou, já oficial superior do nosso exército, mas ele jamais se afastou das lides espíritas. Ele fez, parece-nos, nós não conhecemos, teve um comportamento muito adequado
lá pelos lados de Campo Grande, aquelas regiões de lá. Daniel Cristóvão. Então ele já desencarnou, me parece, ele já era coronel. Ele, quando ele foi para o exército brasileiro, lá na Itália, que ele fez esse pedido, ele era tenente, ele era um jovem tenente. Foi subindo de posto até atingir o posto de coronel. Então, minhas irmãs e meus irmãos, este deve ser o nosso comportamento. Certamente, o nosso Daniel Cristóvão angariou muitas simpatias. Muitas simpatias. É o que nós queremos, angariar simpatia. Quem é que não gosta de ser simpático? Quem é que não gosta de ser considerado simpático? Então nós, na verdade, queremos fazer isto, ter esse comportamento, de modo a que as pessoas possam nos considerar como simpáticos. Mas é necessário, minhas irmãs e meus irmãos, um comportamento nosso, certamente. O pastor Neemias Mariem, que foi um pastor evangélico, ele afirmava, ele dizia o seguinte, olhem só a afirmação do pastor Neemias Mariem. Ele deve ter sido execrado, ele deve ter sido expulso da igreja que ele frequentava, da religião que ele seguia, porque ele dizia que os nossos irmãos espíritas se preocupam mais com a prática da caridade do que todos os irmãos evangélicos reunidos. Vejam só, era uma afirmação de um pastor evangélico, mas que massageia o nosso ego, né? Muito embora nos traga muita responsabilidade. Realmente, a gente fica sem entender o porquê a gente, quando distribuía quentinhas nas ruas, a gente às vezes ficava tão cansado, né? Porque entrava pela madrugada e as pessoas despertavam. Um companheiro nosso aqui, do Eurípides, falou de certa feita, só esses mendigos é que levantam, acordam, despertam para comer. Porque nós que comemos, não temos, na verdade, fome, nós temos vontade de comer, nós comemos 2, 3 vezes, 4 vezes por dia, nós não temos fome, nós temos vontade de comer. Mas esses mendigos às vezes têm fome, eles despertam, não importa a hora, mesmo que estejam dormindo, mesmo que seja pela madrugada, eles despertam. Pois bem, quando nós levávamos essas quentinhas às ruas, nós ficávamos impressionados porque, embora cansados fisicamente, nós estávamos extremamente felizes. De certa feita, aqui no Eurípides, alguém recebeu uma mensagem de uma ex-moradora de rua que havia desencarnado alguns dias depois. Ela disse que ficaram 2 dias ou 3 dias, nós não nos recordamos bem, sem se alimentar, sem comer nada. Estava com muita fome, e aí, companheiros de uma caravana, certamente, nós não temos a pretensão de ter sido uma caravana do Eurípides, muito embora a mensagem tenha sido dada aqui. Nós temos a presunção, nós somos muito presunçosos, né? A presunção de que tenha sido uma caravana do Eurípides, que tenha levado essa comida para essa moradora de rua. A verdade é que ela passou mal depois que teve aquele alimento quente batendo no estômago. Ela realmente ficou passando mal e acabou desencarnando. Vejam só, minhas irmãs e meus irmãos. É claro que a doutrina espírita nos explica esses casos. Não é à toa que o nosso Mota Coqueiro, ele desencarnou injustamente, ele foi executado injustamente, sofreu uma pena de morte. Não, certamente que o Jean Calas, lá na França, também sofreu uma pena injusta. Mas outro dia nós ouvimos os meios de comunicação informarem que uma mulher havia desencarnado em razão de uma bala perdida. Ela era uma pessoa muito boa, segundo as pessoas que a conheciam. Aí nós pensávamos assim, era muito boa nesta encarnação. O que ela terá feito em outras encarnações? Porque muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, nós não somos punidos pela lei dos homens
numa encarnação em razão de um crime que tenhamos cometido. Mas aquilo, como nós causamos sofrimento a outrem, aquilo vai ficar registrado indelevelmente no nosso roteiro reencarnatório. Em todos os roteiros reencarnatórios em que colaboremos, sempre que retornarmos aqui, nós deveremos saudar aquele compromisso, desfazer aquele erro, para então caminhar em direção à felicidade, que é o objetivo de todos nós. Então, minhas irmãs e meus irmãos, certamente que o comportamento dessa mulher naquela encarnação, ela era um comportamento coerente com a lei de Deus, porque as pessoas diziam que ela era uma pessoa muito boa. Mas aquele espírito, será que sempre foi assim? Em encarnações anteriores, é por isto que nós defendemos a reencarnação como lei de Deus, porque nenhuma lei de Deus nos traz tanto alívio, porque é a possibilidade de nós desfazermos os nossos erros. Mulheres que produzem muito abortamento, que impedem, e ainda há pouco nós ouvimos a notícia de que na China, quando a mulher fazia um exame e detectava que se tratava de um feto feminino, ela simplesmente era obrigada a abortar, mesmo que não quisesse. Vejam só, por que isto? Em razão do interesse material dos homens. Isto, qual é a análise que nós podemos fazer? Mas essa mulher, esse espírito, terá que ser feita uma análise sobre isto. Nós não nos sentimos capazes, certamente, porque, como dizia Camões, nos falta engenho e arte, né, para tal. Mas nós sabemos que o plano espiritual, que os espíritos superiores farão uma análise do sentimento dessa mulher. Porque, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados alemães matavam porque queriam matar, perversamente, maldosamente, praticavam o mal pelo mal. Então, eles não apenas estavam cumprindo uma ordem, eles faziam aquilo de boa mente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é claro que esses soldados serão responsabilizados por sua conduta. Não perante a lei dos homens, mas perante a lei de Deus. É por isto que está em o livro dos Espíritos. A lei de Deus está na nossa consciência. Não existe, porque na lei dos homens existe uma presunção. Logo que a lei é publicada, existe a presunção de conhecimento. Há uma presunção de que todos conhecem a lei a partir do momento em que ela seja publicada. Mas isto é apenas uma presunção, não é uma verdade. Por quê? Porque a maioria das pessoas não lê diário oficial, não tem acesso a diário oficial, não sabem da lei, e nós estamos falando da lei aqui no Brasil, certamente. Mas no mundo inteiro parece-nos também deve ser assim. A partir do momento que se torne pública aquela lei, aí existe uma presunção. Nós até entendemos o porquê disto. Seria inconcebível que alguém alegasse o desconhecimento da lei para praticar crimes. Então, em razão disto, é uma questão até de segurança da própria sociedade. Nós até entendemos, mas não é uma verdade. Ao contrário da lei de Deus, que está na nossa consciência. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, nós sabemos que houve uma infração. Quando nós estamos, de alguma forma, saudando, reparando aqueles erros cometidos anteriormente, nós sabemos que nós cometemos erros. Existem muitas pessoas que querem fazer regressão de memória, mas essa regressão de memória, segundo o Espiritismo, só é indicada quando o médico diz é necessária para que uma doença seja resolvida. Uma doença que não tenha sido resolvida ainda, então, através da regressão de memória, ela poderá ser resolvida. Então, neste caso, poderá ser feita a regressão de memória. Não por simples curiosidade, porque nós sabemos o seguinte, se nós estamos encarnados na Terra, é porque fizemos coisas erradas anteriormente. Necessitamos estar reencarnados na Terra. Um companheiro lá da Rádio Rio de Janeiro, Jorge Portugal, ele dizia o seguinte, às vezes
às vezes a gente, antes de dizer o que o Jorge Portugal dizia, nós devemos esclarecer que às vezes, quando nós nos preparamos para o nosso roteiro reencarnatório, nós colaboramos na redação do nosso roteiro reencarnatório, que segundo o Espiritismo é o primeiro momento em que usamos o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos aquelas expiações, aquelas provas, porque devamos passar para que possamos avançar. É o primeiro momento em que usamos o nosso livre-arbítrio. O segundo momento é quando já estamos encarnados. E aí a gente cumpre ou não aquele roteiro, de acordo com a nossa vontade. Certamente seremos levados pelas tentações, por uma série de circunstâncias aí que serão analisadas posteriormente pelo plano espiritual. Mas dizia o nosso Jorge Portugal que às vezes a gente escolhe uma série de dificuldades porque devemos passar para saldar os nossos débitos, para caminhar em direção à felicidade. Aí o Espírito que nos assessora, que nos orienta, ele diz: não, meu irmão, basta que você escolha ser médium. E aí o nosso Jorge Portugal diz o seguinte, que mediunidade não é apenas um atestado de maus antecedentes, ao contrário do que podemos imaginar. Então, se a gente vê e existe muitas afirmações sobre as quais nós também devemos analisar, tecer os nossos comentários, fazer a nossa análise, as nossas reflexões, porque a verdade é que existe uma divergência muito grande entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma diversidade muito grande. Então não é com facilidade que a gente entra em contato com o mundo espiritual. Nós vamos, tendo em vista as informações que vão nos chegando, nós vamos fazer das nossas considerações, vamos chegando às nossas conclusões. Mas certamente, quando a gente vê vultos, por exemplo, é uma coisa razoável que se veja vultos. Por quê? Porque existe um número muito grande de espíritos que estão ainda transitando pela Terra, cujos espinhos que atraem o espírito, esse corpo perispiritual, para a Terra, nessa lei de gravidade, através da lei da gravidade. Então, como o corpo perispiritual é muito denso ainda, então é muito atraído para a Terra, e eles ficam transitando por aqui. De repente, eles não estão nem preocupados conosco, mas nós estamos vendo, tendo em vista essa possibilidade que existe da mediunidade. Todos nós somos médiuns, todos nós trazemos essa glândula pineal no nosso corpo, que permite que nós possamos, então, recepcionar essas informações do plano espiritual. Mas a mediunidade realmente ostensiva é que é importante, é aquela em que o médium produz alguma coisa, mas essa possibilidade de ver vultos, tendo em vista o grande número de espíritos, parece-nos que é razoável que tal ocorra. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos vendo que o Espiritismo nos esclarece todos esses fatos, nos traz informações sobre tudo isto, sobre o que nós vamos tecendo as nossas considerações, fazendo as nossas análises e chegando às nossas conclusões. Esta é uma obrigação nossa de espírita, além de fazer o bem, procurar sempre fazer o bem, mas não apenas exteriormente, que é fácil. Fazer esse bem material, que a mão esquerda esteja vendo o que a direita está fazendo, está doando, isso é muito fácil. O importante, na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, é não reagirmos diante da ofensa, é ter um comportamento íntimo realmente adequado. O nosso Mileco, lá da Rádio de Janeiro, também ele dizia que o perdão, porque as pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Mas quem é que pode esquecer o fato? Ninguém. O fato fica indelevelmente marcado no nosso corpo espiritual, que é o arquivo do Espírito. Nós não podemos esquecer o fato. Então dizia o Mileco que o esquecimento é um esquecimento moral. É você não reagir diante da lembrança do fato. É você não ficar feliz porque o ofensor está infeliz. Ou infeliz porque ele está feliz. Quer dizer, ter um comportamento, não ter uma reação negativa
diante da lembrança do fato que é normal, que é natural. Não é este o perdão de que falava o Mestre Jesus, até porque o fato, ele fica marcado em nós, indelevelmente, definitivamente. Nós não podemos apagar esse fato, minhas irmãs e meus irmãos, porque fica arquivado no nosso corpo perispiritual, que é o arquivo do Espírito. Então a gente vê, minhas irmãs e meus irmãos, que o Espiritismo nos traz esclarecimento sobre tudo isto, sobre essas coisas que ocorrem. Nós tivemos um exemplo do nosso Mendonça, Jerônimo Mendonça, não é o Lauro Mendonça não, que falava sempre criar Jerônimo. Mas tinha o Lauro Mendonça também que falava sempre das siglas, né? Sorria e siglas, né? Para a gente facilitar nós gravássemos. Mas o Jerônimo Mendonça, ele foi um espírito extraordinário que nos deu um exemplo extraordinário. Durante 30 vejam só, Jerônimo Mendonça, ele era tetraplégico, ele ficou cego, ele tinha todas as deficiências, todas as dificuldades possíveis, cabíveis, pensáveis, mas ele não se deixava esmorecer. Ele fazia palestras, porque ele falava, ele pensava, só não se movia. Então ele era carregado, ele era muito amigo de Roberto Carlos. E ele dizia para Roberto Carlos o seguinte: olha, você, um show que ele foi lá do Roberto Carlos, ele dizia: olha, você realmente foi muito bem, teve um sucesso muito grande porque você foi ovacionado de pé, mas eu fui carregado. Ele era carregado porque ele andava numa poltrona, só vivia numa poltrona, Jerônimo Mendonça. Então é um exemplo extraordinário de espírita e de espírito, minhas irmãs e meus irmãos, que nós devemos seguir. Mas durante 30 anos ele sofreu. Mas o que nós queremos nos referir é um fato da vida de Jerônimo Mendonça. Ele, certa feita, foi assistir a um filme. Mas em razão da poltrona em que ele ficava, ele não podia sentar e ficar no corredor lá, atrapalhando as pessoas. Chegou uma jovem atrasada já para o filme e tropeçou na poltrona do Jerônimo. Na maca? Era uma maca. Ela tropeçou. Ele tinha uma maca, mas tinha também uma poltrona que ele ficava. Eu não sei. Mas a verdade é que ela tropeçou naquele objeto que estava lá no meio do caminho. E aí, ela começou a dizer impropérios. Ah, esse aleijado, não sei o quê. Todo lugar que eu vou. Aí o Jerônimo Mendonça diz: minha filha, isto significa apenas que você não para em casa, né? E todo mundo riu quando foi contado esse fato lá sobre a vida do Jerônimo Mendonça. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a gente vê neste fato jocoso exatamente o exemplo deste espírito. Ele sabia que as dificuldades dele eram decorrentes do comportamento dele que ele tivera anteriormente. E em razão disso, como ele queria caminhar em direção à felicidade, ele se dispunha a aceitar aquela expiação, que era uma expiação certamente, se tornou uma prova para aquele espírito, ele avançar, acrescentar mais um lado no seu poliedro, porque nós entendemos que Deus é o único que pode ser representado por um círculo, porque é a perfeição absoluta, né? É Deus. Nós somos espíritos, nós somos poliedros. Então, mesmo o Mestre Jesus, quando esteve entre nós, que é o governador espiritual do planeta Terra, segundo nos dizem aí os benfeitores espirituais, e a Terra começou a transitar no universo há 4 bilhões e 600 milhões de anos, segundo nos diz aí também a ciência. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, o Mestre Jesus também acrescentou mais um lado ao seu poliedro. Ele se tornou, caminhou mais em direção a essa perfeição relativa que todos nós almejamos e que nos levará certamente à felicidade, que é o objetivo de todos nós. Que haja simpatia, mais simpatia do que antipatia entre nós, mas que saibamos que a simpatia vai depender muito mais do nosso comportamento, ou seja, de nós mesmos, do que especialmente do comportamento
da reação das outras pessoas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção que foi dispensada à nossa conversa, mas é sobre o Espiritismo, e sobre o Espiritismo que nos consola, que nos congrega, que é uma religião inquestionavelmente, como dizia Arthur Conan Doyle, como disse o nosso Allan Kardec. Porque Allan Kardec, em janeiro de 1858, na revista de janeiro de 1858, ele afirmou categoricamente que o Espiritismo era apenas uma religião, uma ciência. Mas quando ele faz um discurso em homenagem ao Dia dos Mortos, ele volta atrás no seu pensamento e afirma categoricamente que se tratava de uma religião. Nós não temos dúvida, minhas irmãs e meus irmãos, de que o Espiritismo seja a nossa religião, porque é muito mais, tem muito mais um sentido, um sentimento, diz muito mais do que o sentimento, do que um conceito gramatical. Então, por isso, nós afirmamos categoricamente que o Espiritismo é uma religião que nos levará, porque assim o queremos, certamente, à felicidade. Porque nós queremos ser bons, embora ainda tenhamos dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que esses espíritos que aqui estão também nos protejam, nos amparem, nos fortaleçam nos nossos momentos de dificuldades. Que a paz esteja conosco. Muito obrigado.